Olá, gente. Nessa aula a gente vai resolver uma questão sobre números primos para treinar o nosso entendimento de laços e de condicionais, assim como desenvolver nossa criatividade para resolver problemas. Então, se possível, tentem pausar o vídeo às vezes para tentar resolver os problemas menores que eu vou colocar ao longo do vídeo, pois então você estará participando de forma ativa no exercício, ok? A questão principal é essa, certo? Que a gente vai resolver ao longo do vídeo, que é fazer um programa que recebe 20 números e calcula quantos deles são primos. Mas a gente vai ao longo do vídeo tentando tornar nosso código mais eficaz, né? Para ele não demorar tanto tempo, ok? Mas primeiro vamos revisar como é que funciona o range do for, né? Quando a gente usa um for in range. Como é que funciona isso? Vamos só relembrar um pouco. Então aqui, se a gente quiser fazer um programa que imprima os números de 0 a 9, como é que a gente faz, né? A gente usa a palavra reservada for e, né, o nome da variável que eu estou escolhendo, pode ser qualquer nome, in, que é a palavra reservada, range, que aí é a função. O range, ele recebe, pode receber três parâmetros, que é o início, o fim e o passo. O passo, geralmente, ele é de 1 em 1, ou seja, vai incrementar o meu i de 1 em 1, certo? A cada iteração vai aumentar 1, mas eu posso omitir ele, que o padrão é 1. Então, se eu quero imprimir os números de 0 a 9, o meu começo é o 0. E o meu fim seria o 9? Na verdade, não. Meu fim vai ser o 10, porque o range, ele nunca vai até o último elemento que você colocar, ele vai até um elemento antes. Então, se eu colocar o range de 0 a 10, então quer dizer que ele vai imprimir os números de 1 a 9. Se eu colocar aqui print i, né, que é a variável que a gente está usando aqui, pode ser qualquer nome, inclusive, e eu executar, vai imprimir os ranges, né, aqui de 0 a 9. De 0 a 9, ok? Os números de 0 a 9. O range, ele também, se você colocar só um parâmetro, ele assume que o começo é o 0, certo? Então, aqui ele também vai imprimir os números de 0 a 9, porque ele come o último número, né? Não vai até o último número. Então, é assim que funciona o range, certo? Também é possível usar um for para percorrer um programa que imprime os elementos. Faça um programa que imprime os elementos de uma lista. Então a gente vai usar um for para fazer isso. Não precisa usar o range, né? Você tem aqui uma lista com alguns números. Eu quero mostrar os números, eu vou usar o for e in lista. Aqui o i ele não vai receber os números, certo? Ele vai receber os elementos de lista. Então, se você quiser mudar aqui para elemento para ficar mais claro o nome da variável, você pode mudar. Vou continuar usando o i. E aí eu fazer print i. Então, aqui embaixo, ó, eu mostrei os elementos da minha lista: 235, 23, 12, 34. Certo? Agora vamos resolver o problema de testar se um número é primo ou não. Então vamos lá, a gente vai receber um número e dizer se ele é primo ou não. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é receber o número, certo? Eu uso a função int para transformar em inteiro e a função input para receber um texto, né? Digite o número. E para não ficar tão colado, eu vou botar uma quebra de linha, que a gente aprendeu na aula de manipulação de strings, que é barra invertida n, para quebrar a linha. E aí agora a gente vai querer saber se ele é primo ou não. O que quer dizer se um número é primo ou não? Que ele somente é divisível por 1 e ele mesmo, certo? Então como é que a gente faz para testar se o número é primo ou não? Então a gente vai testar se do 2 até um número antes do próprio número, ele não pode ser divisível. Então é assim que a gente testa. Não pode ser divisível por nenhum número entre 2 e um número antes do próprio número. Então, por exemplo, se o número é 10, para ele ser primo, ele não poderia ser divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9. Ele não pode ser divisível por nenhum desses números, certo? Mesma coisa para o 11.
para ele ser primo, ele não pode ser divisível pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, pelo 6, pelo 7, pelo 8, pelo 9, pelo 10. Então a gente tem que fazer esses testes. Se ele for divisível por algum desses números, quer dizer que ele não é primo. Se ele não for divisível por nenhum desses números, quer dizer que ele é primo, né? Então a gente tem que percorrer todos esses números. Então for in range de 2 até o número. Ah, mas você não falou que era e até um número antes do número? Então, o range ele não vai até o final, certo? Então ele só vai até um número antes do próprio número. Ele não vai chegar a comparar com o próprio número. Então, se eu colocar, se o número for 10, ele vai até o 9 aqui, beleza? Se o número for 35, ele vai até o 34 aqui. E aí eu vou checar se, para cada um desses números, se ele é divisível ou não por eles. Então, vamos lá. If num. Se o resto da divisão do número que eu recebi por esses números que a gente está checando for 0, se ele for divisível por algum desses números, então vou mostrar não é primo, certo? E aí, o que acontece se eu executar esse código, né? Se eu colocar 10 aqui, ele vai mostrar que não é primo duas vezes. Por quê? Porque ele é divisível por 2 e por 5. Então, eu não preciso mostrar não é primo duas vezes. Basta ele só ser divisível por 2. Então, aqui eu posso botar um break para ele quebrar o laço e ele não continuar comparando. Não quero continuar comparando com 2, com 3, com 4. Se ele já é divisível por 2, então ele não é primo. E acabou. Ele não precisa mais checar pelos outros números. Certo? Então, se eu botar 10, não é primo. Mas e se ele for primo? Como é que eu vou testar isso? Porque se eu colocar um else aqui, se ele não for divisível, mostrar que ele é primo, e eu colocar, sei lá, 15, ele vai mostrar que é primo e que não é primo. Por quê? Porque ele não é divisível por 2. Mas ele é divisível por 3. Então, não é aqui que a gente vai funcionar. Ele vai mostrar é primo para toda vez que ele não for divisível por algum número. Mas ele só é primo se ele não for divisível por nenhum desses números. Então, a gente tem que esperar passar por tudo isso. Se passou por tudo isso e não mostrou que ele é primo, se não entrou aqui, aí sim, quer dizer que ele é primo. Se ele tiver passado por todos os números e não tiver entrado nesse if aqui dizendo que ele é divisível. Para isso, eu vou usar uma variável booleana, que é uma variável que vai guardar verdadeiro ou falso. Eu vou assumir no começo que o número ele é primo. E ele só não vai ser primo se ele entrar aqui. Então, se ele entrar aqui, se ele for divisível por algum número, que eu vou falar que primo é false. Que ele não é primo. Se depois do laço todo o primo ainda for verdadeiro, então aí sim o número é primo. Certo? Então, passou por tudo isso, não entrou nenhuma vez aqui para mudar para false, então é primo. Se entrar aqui, primo vai ser false. Então ele não vai executar esse código aqui dizendo que o número é primo. Certo? Como o primo ele já é uma variável booleana que já guarda true ou false, eu posso colocar somente if primo. Se primo for verdade, ele vai entrar. Se primo for falso, ele não vai entrar. Certo? Então se a gente executar aqui, colocar 11, o número é primo. Então está funcionando. O meu código é esse, para saber se o número é primo ou não. Agora, a questão é para fazer uma lista com os 100 primeiros números primos. Mas por que eu quero uma lista com números primos? Vocês lembram que naquele código que a gente fez para testar se o número é primo ou não, a gente checa com todos os números entre 2 e um número anterior ao próprio número.
Mas eu poderia checar só com os primos que estão nesse intervalo. Porque, por exemplo, se o 11 ele não é divisível por 2, quer dizer que ele não é divisível por 4, não é divisível por 6. Então, esses números que não são primos, eu não preciso ficar checando. O meu script ele fica mais rápido se eu checar em vez de checar com todos os números entre 2 e o número anterior, eu checar com os primos que estão nesse intervalo, certo? Então, se a gente tivesse uma lista com os primos que estão nesse intervalo, o meu código iria mais rápido. Então, a gente vai aqui, nessa questão, tentar fazer uma lista com os 100 primeiros números primos. Então, a gente tem que começar aqui com uma lista vazia, né? Vou chamar ela de primos, certo? E como é que eu faço um laço, né, para testar os 100 primeiros números primos, né? Bem, primeiro que eu não sei o intervalo que eu vou checar de números para chegar até o centésimo número primo, porque eu não tenho um valor de 100 do centésimo número primo, né? Então aqui eu não posso usar um for, porque eu não tenho um intervalo definido. Então vou usar um enquanto aqui para testar uma condição. Porque enquanto o tamanho de primos for menor do que 100, aí eu vou executar o meu código, certo? E para isso eu vou ter que testar vários números, né? Do 2 até o infinito, até eu chegar no centésimo número primo. Então, primeiro que eu vou ter que definir o começo, né? O teste vai começar com 2. E aí eu vou testar se ele é par. Ou, se ele é par não, se ele é primo. Testei se ele é primo, se ele for primo eu adiciono a minha lista. Se não for, não adiciono. E de qualquer forma, depois eu incremento 1, né? Começo com 2, aí depois eu vou testar o 3, aí depois eu vou testar o 4, depois eu vou testar o 5 e por aí vai. Certo? Então vamos lá. Como é que a gente faz essa checagem se ele é primo ou não? Eu boto primeiro aqui primo igual a true. Assumo que ele é primo. For i em range de 2 até o número, né, que é o teste. Se o teste por cento i, né, se ele for divisível por i, então primo recebe false e faço um break. Não precisa imprimir nada. Se no final ele ainda for primo, se ele não entrou aqui, né, se ele não entrou no if se é divisível ou não, então minha lista de primos vai receber teste. E aqui no final eu preciso colocar teste mais igual a 1, né, que é a mesma coisa de teste igual a teste mais 1. Teste mais igual a 1, você vai receber 1, vai pular para o próximo. E por aí vai. E aí no final a gente mostra a nossa lista de primos. Né, tá aqui. Centésimo número primo é 541. Ok? Então, esse é o nosso código. Mas aí entra a seguinte pergunta, né? Eu estou fazendo isso para ter uma lista de primos para testar se os números são primos ou não, né? Mas isso é justamente para eu evitar isso aqui, né? De testar todos os números até o próprio número. Então meio que perde o sentido eu fazer essa lista. Porque eu ainda vou ter que testar contra todos os números entre o 2 e o número anterior, né? Então, para eu testar com os números primos anteriores a ele, eu também posso simplesmente colocar for i em primos, né? Então, aí eu vou testar com os números primos anteriores a ele, né? Então, vamos lá. Começa do 2. 2 primo igual a true, beleza. For i em primos, a lista está vazia. Vou pular o meu for, o meu laço, já que está vazia a minha lista. Então, o primo é verdadeiro, vou adicionar 2 a primo. E teste mais igual a 1, vai colocar o 3. Aí vai testar o 3. Primo igual a true, for i em primos, né? Só tem um elemento, que é o 2. Ele vai testar. 3 é divisível por 2? Não, então não vai entrar aqui. Ele vai ser primo, vai colocar no meu teste. Ou vai colocar no meu vetor de primos, né? Minha lista. E vai adicionar 1 ao teste. Aí 4. 4 primo igual a true, né? No 4. Vou percorrer os elementos de primos.
4 é divisível por 2, que é o primeiro elemento? Então vai entrar aqui, primo igual a falso. Não vou continuar percorrendo meu elemento de minha lista de primos, né, já que já é divisível. E ele não vai entrar aqui porque primo vai ser false e ele vai passar para o próximo, que é o 5. Né? Aí primo igual a true, for in primos, ele vai percorrer minha lista de primos. 5 é divisível por 2? Não. 5 é divisível por 3? Não. Então primo vai continuar true. Eu não vou ter que comparar com o 4 dessa vez, porque eu já sei que o 4 não é primo, né? Então aqui já economiza algum tempo. E quanto maior o número, mais tempo a gente vai economizar. E eu vou mostrar para vocês isso aqui na prática. Olha só, se a gente for testar com os 10.000 primeiros números primos e colocar, em vez de primos, colocar aquele range de 2 a teste, olha como é lento o programa. Eu vou executar aqui para vocês verem. Tá executando aqui, né? Da última vez eu testei, acho que foram 52 a 58 segundos que demorou isso aqui. Então não vou executar aqui não. Olha a diferença quando a gente coloca somente testando com os números primos anteriores. Deixa eu tirar esse aqui. Forem primos, né? Pronto. Já acabou o código, já executou. Então é bem mais rápido eu testar contra os primos anteriores só, né? Então fica assim o nosso código para mostrar os 100 primeiros números primos. E agora a gente chega na questão em si, né? Já que a gente já sabe como é que calcula o número primo, sabe como é que faz uma lista de números primos, a gente consegue fazer um programa numa velocidade ok que receba 20 números e calcule quantos deles são primos. Então, para essa questão eu vou trazer logo o código pronto para economizar um pouco mais de tempo, né? Faço o programa que receba 20 números de quantos são primos. Para poupar mais o trabalho, né? Eu já criei a lista aqui pronta, com alguns números que eu vou testar. Podia ter 1000 números, sei lá, 1 milhão. A gente sempre ia criar uma mesma lista de números primos para calcular se cada um é primo, né? Então qual é a estratégia que a gente poderia fazer? Pegar o maior número, no caso é 10.000, e calcular todos os primos que vão até 10.000, né? Que vão até 9.999. E aí eu vou usar essa lista para checar se cada um é primo. Então a gente precisa do maior elemento, né? E é assim que a gente faz para testar o maior elemento. A gente pega o primeiro elemento e percorre a lista. Se a gente achar um elemento maior, então o maior recebe o elemento. No final a gente vai ter o maior elemento em maior. Outra coisa a se considerar é que na verdade eu não preciso testar todos os números primos até um número antes, né? Por exemplo, eu não preciso testar até o 9.999. Na verdade, eu só preciso testar até 100, que é a raiz quadrada de 10.000. Porque se eu passar da raiz quadrada, não tem como eu multiplicar um número por um outro número maior do que a raiz quadrada que dê um número que dê 10.000. Por exemplo, se eu multiplicar 101, eu só poderia multiplicar ele por 101 também, ou 102, 101. Porque eu já testei os outros, né? Então ele não é divisível por 2, por exemplo, nem por 3, 5, nem por 13, nem por nada. Nem por 100. Então aqui ele só poderia testar se ele é divisível por 101 vezes 101, por exemplo, né? Isso aqui dá um número maior do que 10.000, então não preciso testar os números primos que são maiores que a raiz quadrada. Né? Então, tendo isso em mente, vamos criar nossa lista de primos. A nossa lista de primos, ele só vai até a raiz quadrada, os meus primos só vão até a raiz quadrada do maior número, certo? Então vamos lá, a gente começa com 2
e vai testar o 3. Enquanto o último elemento da minha lista primos for menor do que a raiz quadrada do maior número, eu vou adicionando primos. Quando eu chegar em 100, né, que é a raiz quadrada de 10.000, eu não preciso calcular mais primos. Então, está aqui. Eu estou colocando primos, né, isso que a gente já fez antes, até o último elemento ser maior do que a raiz quadrada. Quando for maior do que a raiz quadrada do maior número, eu já posso parar. Aqui eu comecei sem ser a lista vazia, porque antes eu estava começando assim, porque aqui ia dar um erro, porque eu estou tentando acessar o último elemento de primos, que é uma lista vazia. Então eu preciso começar com 2 aqui. E aí, para contar quantos números da lista são primos, eu começo com o contador igual a 0 e vou percorrer os elementos da lista. Assumo que ele é primo, percorro a minha lista de primos. Se o elemento for maior do que i, né, porque se for 11, por exemplo, vai estar na lista, eu não posso colocar maior ou igual, porque 11 é divisível por 11. Se o elemento for maior do que o i que eu estou testando e for divisível pelo elemento, então quer dizer que não é primo, né? Mas se eu chegar e não entrar aqui e eu já passar da raiz quadrada do elemento que eu estou testando, então eu já posso parar, porque eu não tenho nenhum outro número que vai ser divisível, eu já sei que é primo, certo? E aí, se for primo, eu adiciono um ao contador e vou mostrar o contador. Aqui tem dois números primos, o 1249 e o 11. Então, quando eu executar, vai aparecer 2. São dois primos. Então, espero que vocês tenham entendido a parte da raiz quadrada, certo? Porque é isso, se não tiver nenhum elemento, se não tiver nenhum número que ele seja divisível até a raiz quadrada dele, não tem como ele ser divisível por nenhum número depois da raiz quadrada dele, né? Como eu já tinha explicado.